Bueno, Mauro Tuma, Kokutamatika Brasile, Hakutai Bayakutai. Saneri, 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 nebura tu hakore, hiquanobe. Na infância, a gente brincava como qualquer adolescente, fazia artesanato, futebol, gostava de acompanhar o trabalho do pai. Desde ninho a gente praticava, desde criança, né? Praticava como caçar animal, como pescar. Ciudad Tucupita, estado del Tamacuro, lá em Venezuela. Morei sempre em minha comunidade, mas também morei fora, quando eu estudei na cidade, né? Também hice faculdade. Era um pouco difícil também, porque a gente não falava muito bem espanhol. Depois a gente foi conhecendo, né, a idioma, porque para a gente o idioma espanhol é o segundo idioma, porque a gente tem outro idioma materno, que é Guarau. Na faculdade também aprendi muito sobre matéria agroecologia, estudei educação indígena, estudei história, estudei direito indígena também, estudei também um pouquinho antropologia. Legalmente não sou casado, mas tenho pareja, né? Tenho filho, 2 casados que são venezuelanos e uma que é brasileira que nasceu no Rio Grande do Norte. E vou ter outro filho mais agora, vai ter 4 filhos. Da Venezuela eu tinha 32, levo 3 anos aqui. Cheguei em 2019, aconteceu crise econômica, crise humanitária, o salário mínimo já não tinha valor. A gente quando pescava, quando trabalhava, também o produto também não tinha valor. A inflação era muito alta, o dinheiro da Venezuela ficou devaluado, não tinha acesso para comprar medicamentos, tudo isso, e por escassez, né? Na Venezuela atualmente sofre guerra econômica e bloqueio, sanções de parte do governo exterior, que a gente Venezuela sofre muito, né? Que a gente anteriormente tinha um intercâmbio comercial, né, entre Brasil, Colômbia, Peru. Depois o governo Estados Unidos, sobretudo, bloqueou. Venezuela ficou como agilado, né? Então isso é guerra entre sistema socialismo e capitalista. Uma luta grande, demora muito tempo para chegar aqui, a gente demorou 1 ano. A gente venia da Venezuela com dinheiro, né? Da moeda da Venezuela é Bolívar. Então a gente trocava com real. A gente trazia dinheiro assim, e quando trocava com real ficava como 2.000, 3.000 reais. Depois a gente ficou na fronteira, Ciudad Boa Vista, que fica a fronteira com a Venezuela. A gente reuniu dinheiro, a gente viajou para cá, né? A primeira cidade que a gente ficou é São Luís Maranhão. Sim, depois a gente viajou para Fortaleza. Fortaleza a gente viajou para Salvador de Bahia. Salvador de Bahia a gente viajou Rio Grande do Norte. Morei 2 anos no Rio Grande do Norte. Não conseguia trabalho, tudo isso. Vindo para cá agora, para Alagoas. A gente tem que utilizar o meio de transporte, carro, ônibus, até a fronteira do Brasil, de ali, ônibus de novo até Manaus. De Manaus a gente teve que pegar o barco, navegar tudo, rio da Amazonas, até chegar Ciudad Belém, do Pará. A gente viajou como 10 famílias. Moradia, também alimento, o transporte também, que era muito caro, né, para pagar, não para a gente, né, porque a gente não tinha dinheiro. Isso foi a maior dificuldade. Sempre pensava positivo, né, porque sonhava ter esse sonho, né, um dia superar, viver, né, sobreviver, dignidade, ter autonomia, né, ter um emprego. A gente também já sabia, né, a política pública, né, do país Brasil, né, sobre acolhimento. A gente sabia já que não tinha bem organizado, né, a nível nacional. A organização internacional como a OIM, a ACNUR, venia para prestar apoio ao governo para melhorar sobre acolhimento.
Em primeiro lugar, o país Brasil é um país muito acolhedor, né? Tem pessoas que acolhem, né? Que entendem, que abraçam a causa, que abrem porta, janela, né? Sobretudo, a gente recebeu apoio da sociedade civil. A gente recebia doação, roupa, fralda para criança, até pouquinho dinheiro, né? Para pagar aluguel, tudo isso. Tem pessoa que acorre, mas tem outra pessoa que não entende, né? E, por exemplo, para a gente alugar casa, primeiro a gente comunica com o dono, depois quando escuta que a gente são venezuelanos, depois já não quer alugar mais. Na rua, às vezes a pessoa um pensamento negativo, isso que é você, porque você tem que botar seu país, aqui no Brasil não é seu país. Então, mas a maioria é acorredora, mas tem pessoas como 5%, são pessoas que ruim, né? Depende também a capacidade da pessoa, porque às vezes tem pessoa que reaciona, né? Também. Mas pessoa que não escuta isso, já. Isso, basicamente, a gente sabe que também tem direito, né? Pessoa que tem uma boa educação, repita sempre. E aquela pessoa que tem um pensamento ruim, então, acontece, fica ruim para ambos lados, né? Pode acontecer coisas desagradáveis entre ambos lados. Eu penso que está em processo. A maioria da família nós somos da cidade, a gente não mora na cidade. A gente tem liberdade, né, para pescar, para caçar, criança brincar. E é difícil, né, morar. A gente não tem esse costume, né? Que morar dentro da cidade tem que estar pagando, né, água, luz, comprar alimento, é muito difícil. Em Venezuela tem região que planta, mas a gente na Venezuela é pesca. A gente sempre pescava, porque morava perto do mar, não dava para plantar. Bom, quando eu cheguei, o menino ainda era muito pequeno, né? Então meu filho está aprendendo, né, também, assimilando outra cultura. O menino está aprendendo a falar português também já. Também já está matriculado, está tendo uma convivência, né, com crianças brasileiros. Atualmente, como você está olhando, né, a gente tem pequeno espaço, né, tem um quintal. Agora a gente tem possibilidade para praticar, né, a gente sempre na casa, aqui, sempre fala a idioma materno entre a gente. E a gente pratica, faz artesanato, o pessoal recebe, né, isso também educação própria, que canto, né, que é a história, o vovô, né, o pessoal maior ensina, né, a criança. Como a gente está aí em processo de imigração, sempre tem como um representante que pode representar a família para explicar a situação, para traduzir, para ajudar, né, entre a gente mesmo, né? Mas se a gente mora dentro da comunidade, obviamente tem que ter um cacique. Dentro da comunidade sempre tem, mas agora a gente está em processo de imigração, não temos esse tipo de cacique, mas a gente tem representante quem coordena, quem ajuda a outra família. Sou um representante, a gente agora tem 3 agora aqui. Penso que a gente tem que conseguir um terreno para a gente estabelecer, tem uma casa própria, cada família tem espaço próprio para plantar, para produzir qualquer coisa, né? Também necessário, para isso acontecer, eu penso que a gente tem que ter uma organização própria, criar uma associação civil a nível local, que a gente também tem esse sono, criar uma associação civil regional e também nacional. Porque não somos a única família que está aqui em Alagoas, tem quase toda zona, região nordeste, tem a família Guarau, que está aí nesse processo. Então a gente está nesse diálogo para em futuro conseguir essa coisa, né, organizar. Sempre sente saudade, porque a gente somos também da natureza, né? A gente sabe conviver com a natureza, a gente sempre navega no rio, né? Remando, tudo isso. Mas aqui é um pouco difícil, complicado, né? Porque a gente também é uma experiência nova, né? Estamos aprendendo como sobreviver, né, dentro da cidade. O apetite
Na Venezuela fala sabor é diferente. A Venezuela tem, por exemplo, sopa, tem um sabor, um apetite diferente. E aqui em Brasil tem faz sopa diferente. E lá em Venezuela a gente não consome milho, né? É salgado, é como é cucuy. A gente não consome, a gente consome cucuy, mas de outro tipo cucuy, né? Faz arepa, faz como tipo de bolo também, né? E a gente sempre sente saudade do alimento da Venezuela. Pela tarde, escuta, né, o bobo, pessoa adulta, a história, conta alguma coisa da cultura. A mulher, basicamente, faz artesanato quase todo dia, pulseira, collar, tudo isso. Mas a gente também estamos tentando, né, sair a pescar agora. Agora o pessoal está remendando rede para pescar, né, na lagoa, na praia. Então a gente está nesse processo agora. No futuro, estaria, né, para visitar, né, para explicar bem direitinho como é a vida, né, da sociedade brasileira, explicar, levar alguma coisa para parente, né? Mas no futuro a gente também estamos sonhando isso, para ver a gente pode fazer como um intercâmbio comercial entre da Venezuela, entre Brasil, mas a gente também depende também a política, né, governo, né, que atualmente o governo não tem boa reação, boa comunicação com a Venezuela. Mas esperamos para ver o que acontece, né? Esperamos que continue de novo, volver ter uma relação entre países e países e intercambiar produtos entre diferentes países, assim como está acontecendo agora na Colômbia. Bueno, mawaro tuma, oku tamatika Brasil eko hakutai ubayakutai, oku yakirao bagitani ha, oku yautagitani ha, oku yori waru eko, oku kayao kwai nakagitani ha, baroti, oku sanuko bonobiati, yakera mawara. A gente tem que superar, né, como ser humano, como cidadão, que a gente tem que dar um passo para frente, mas para isso que a gente tem que unir, né? A gente sempre tem que trabalhar unido, a gente sempre tem que estar junto para poder conseguir, né? Para poder superar, mas a gente tem esperança, né? A gente tem que confiar em Deus para melhorar e tudo vai dar certo, né? Em nome do Criador. Obrigado. Abacuna, abacuna, abacuna. Ananata.